Fluminense tomou no sábado 4-2 do Vasco da Gama. Clássico local, o Vasco na zona, no Z4, zona do rebaixamento. O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira contra o Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro. Tu acha que essa paulada aí no clássico local lá do Vasco tem algum impacto no confronto com o Inter? O impacto que tem é nos caras que serão machucados, né? O impacto que tem nos caras que serão machucados. O Arias e o Germancano, que tem uma suspeita, inclusive, de um semi-rompimento do tendão de Aquiles. E outra coisa, tá? E o foco do Fluminense... O Fluminense perdeu na bola esse jogo. Perdeu na bola. Eu acho que caem duas fichas. Leonardo Meneghetti, meu querido amigo Leonardo Meneghetti, tem duas coisas importantes que ficam dessa partida. A primeira delas, né? Para os apaixonados por Fernando Diniz, né? Diogo. O Fluminense é um bom time de futebol. Ponto. Ele não é um extra-série, não é um fora da curva, não é um bicho-papão como foram o Flamengo e o Palmeiras nos últimos anos. Não tem mais isso no futebol brasileiro. Entra com esse pensamentinho. Tá? O Fluminense é um bom time. O Fluminense é um bom time. Eu não estou dizendo que é um time ruim. É um bom time, como o Internacional também é. Com os seus defeitos, com as suas falhas. Tá? Segundo ponto importante, e esta é a celeuma entre os colorados desde ontem à noite. Se o porque o Fluminense machucou 2 jogadores no gramado sintético do Newton Santos. E os colorados estão querendo botar o sub-12 contra o Atlético Paranaense na quinta-feira. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Não concordo, tem que ser o fraldinha. Né? Eu acho que tem que ser feita uma análise que nós não temos capacidade técnica para fazer de quem tem algum risco maior, algum risco menor. De antemão eu já digo, Vitão e Johnny, que estão voltando de lesão, eu não colocaria. O Arangues, que tem as suas fragilidades físicas, eu não colocaria também. Mas no mais, eu acho que tem que botar o time titular. Até porque a última vez que o Inter esteve com o time titular em campo foi dia 2 de setembro contra o Goiás. Voltaria a campo com o time titular dia 27? Não perderia ritmo de jogo? Então essas são as minhas considerações. JB, fala. Não, Meneghetti, a questão é a seguinte, eu sempre falo, as pessoas, ontem um cara mandou um torcedor do Fluminense com uma taça da Libertadores e tudo mais. Tempo do comentário Aí eu dele. falei assim, mas eu vou explicar. Falei assim, o que o torcedor fala, o que o torcedor pensa, o que o jornalista pensa, não vai impactar diretamente no jogo, a não ser casos muito raríssimos. É óbvio que o Baldasso não representa o pensamento do vestiário do Inter, mas eu, obviamente, gostaria muito que o Inter não entrasse com esse pensamento do Baldasso aí. O Fluminense provou que ele é só um bom time, que ele não é tão bom quanto os outros. Não, o Inter não pode entrar com esse pensamento. Eu disse que não é tão bom quanto os outros. Tu disseste que não é tão bom que nem o Flamengo e o Palmeiras de outros anos. Tu acha que é? Como os outros. Tu acha que esse time é igual ao Flamengo do Jorge Jesus? Baldasso, tu já entra errado se tu entrar assim. Tu tá numa semifinal de Libertadores. Pode entrar amedrontado. O Inter entrou. Tu não pode entrar amedrontado. Mas o Inter entrou amedrontado contra o River. O Inter entrou, o Inter tem que entrar do mesmo jeito que entrou contra o River. Agora, se começar a pensar o seguinte, porque daí é muito simplista o teu pensamento, para não dizer... Raso me chamou. Para não dizer raso como um pires, como tu falas atualmente, Baldacinho, que é o seguinte... Tu pega e fala o seguinte, olhando o jogo do Fluminense no Brasileiro, a gente vê que é só um bom time. Sim, se olhar o jogo do Inter no Brasileiro, vai dizer que é um péssimo time, porque o Inter no Brasileiro é péssimo. Em algum momento tu considerou o Fluminense um super time, então? Não, eu não considerei o Fluminense um super time, eu considerei ele tão bom a ponto de chegar numa semifinal de Libertadores. E o Inter chegou no semifinal de paraquedas? Como é que o Inter chegou? Não, o Inter é tão bom, só que a análise do Fluminense tem que ser pelo que ele fez na Libertadores e não pelo Brasileiro, porque senão tu te quebra. É um bom time. Porque se tu analisar o Inter, tu pega o Inter, pega um jogo do Inter ruim aí, Inter e Cuiabá. Tu pega o Inter e Cuiabá, tu assim, meu Deus. Mas, gente, eu não disse que o Fluminense é ruim, eu tô dizendo que é bom. Só que o Fluminense é igual o Inter e o Palmeiras. Eu divido o Baldasso. Mesma o condição. Fluminense é muito bom. Eu subo um degrau nesse time. Acho que é muito bom. Então a diferença é pequena.